Olá, minha gente querida, bem-vindos ao canal Crescer na Fé. Eu sou Ronaldo Pedroso e convido você a ficar comigo para continuarmos os nossos estudos do Catecismo da Igreja Católica. É muito importante a gente conhecer a nossa fé. Isso vai nos dar segurança e perseverança na caminhada cristã. Eu insisto com muita frequência que a gente tem que estudar sempre, porque Deus sempre tem coisas novas para nos revelar, para nos ensinar. Então, eu peço a você que nos apoie neste trabalho de evangelização, se inscrevendo no nosso canal. Isso vai alavancar a divulgação dos vídeos e mais pessoas vão conhecer Jesus e a nossa fé católica. Eu também peço que você compartilhe este vídeo com a sua rede de contatos, tá bom? Bem, vamos à nossa vinheta e já nós retornamos. Até já. Estamos de volta e eu convido vocês a rezarem comigo, pedindo a luz e a graça de nosso Senhor para bem compreendermos e acolhermos tudo que Ele tem para nos ensinar hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos amigos. Nós vamos continuar, então, os nossos estudos e vamos hoje estudar a partir do parágrafo número 529 e, se Deus quiser, vamos conversar um pouco também sobre o 530, tá bom? Então, nós vamos refletir e entender os acontecimentos que se deram na apresentação de Jesus no templo, bem como a fuga da Sagrada Família para o Egito. Eu quero lembrar que na nossa última aula nós falamos sobre a circuncisão de Jesus e a purificação de Nossa Senhora. Essa aula está disponível na nossa playlist do curso do Catecismo, aqui no nosso canal Crescer na Fé, e seria muito interessante que você assistisse para entender melhor a aula de hoje. Bem, o texto do Evangelho que fala da apresentação de Jesus no templo é o texto de São Lucas, no capítulo 2, versículo 22 e seguintes. Vamos ler o que nos diz a palavra de Deus? Esse texto é muito rico e vai nos ensinar muitas coisas. Acompanhe. Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou-o em seus braços e louvou a Deus nestes termos: Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória de vosso povo de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe:
Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. E uma espada transpassará a tua alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade avançada. Depois de ter vivido 7 anos com o seu marido, desde a sua virgindade, ficara viúva e agora, com 84 anos, não se apartava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Chegando ela à mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. Após terem observado tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, a sua cidade de Nazaré. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus caros irmãos, a gente percebe que São Lucas está concluindo a narrativa do nascimento de Jesus com o que aconteceu no 8º e no 40º dia de seu nascimento, para que se cumprisse plenamente a lei de Israel. Como nós já vimos, o 8º dia era o dia da circuncisão, quando Jesus foi formalmente recebido na comunidade dos herdeiros de Abraão e passou então a fazer parte oficialmente do povo de Israel. E depois, no 40º dia, nós temos 3 acontecimentos. A purificação de Maria, que também nós falamos na aula passada, a apresentação de Jesus no templo e teríamos também o resgate do filho primogênito Jesus através de um sacrifício como determinava a lei. Bem, por esses acontecimentos, a gente logo percebe todo o envolvimento da Sagrada Família na tradição judaica, não é verdade? Nem Maria, nem José e nem Jesus, nenhum deles nunca deixaram de cumprir toda a lei de Moisés. É o que afirmou São Paulo aos Gálatas quando disse que Jesus nasceu sob a lei. Aliás, o próprio Jesus iria confirmar isso tempos depois, quando ele afirmou que ele não veio para abolir a lei e os profetas, mas veio para levá-los à perfeição. Não foi isso? Bem, então, a Sagrada Família deveria se apresentar no templo e eles o fizeram. Maria ofereceu o sacrifício da sua purificação, e aqui de cara, então, a gente percebe que Jesus não só se identificava com os pobres, como eles eram de fato pobres também. As famílias ricas ofereciam sacrifícios de purificação com cordeiros, e os pobres ofereciam sacrifícios com pombinhos ou rolinhas. O texto bíblico que nós lemos nos disse que o sacrifício que eles fizeram foi com um par de pombinhas. E aqui então a gente recorda uma frase muito conhecida, eu acho que você conhece também, que diz que ninguém é tão rico que não tenha nada para receber e nem tão pobre que não tenha nada para dar. Já ouviram isso? Pois bem, a Sagrada Família nos ensina que não são as dificuldades da vida ou a pobreza que nos impedem ou nos atrapalham de termos uma relação de intimidade com o Senhor. De fato, o que nos atrapalha são os nossos pecados, não é? São Lucas nos contou que Maria ofereceu o sacrifício dos pobres, ao oferecer um par de pombinhas. Aliás, o evangelho inteiro de São Lucas nos apresenta uma verdadeira teologia dos pobres. Se vocês tiverem a curiosidade de fazer uma leitura mais atenta do Evangelho de São Lucas como um todo, utilizando a pobreza como chave de leitura, vocês vão perceber facilmente isso que eu afirmei. Assim, Jesus, embora fosse o Rei do Universo, era contado entre os pobres de Israel.
A respeito da apresentação de Jesus, o fato significativo e interessante que eu cheguei a comentar com vocês na aula passada é que a lei determinava que o primogênito fosse apresentado e consagrado ao Senhor lá no templo, e os pais deveriam oferecer um sacrifício de resgate para poder levá-lo de volta para casa e tê-lo sob sua guarda. Mas São Lucas não nos conta isso no Evangelho. Não fala se isso foi feito, dando-nos a entender que Maria e José sabiam da total e plena autoridade, ou mesmo reserva, não é, de Deus sobre Jesus, e dessa forma eles entregaram o menino para ser totalmente, definitivamente do Senhor. Lá no templo, que era o lugar do encontro de Deus com o povo, em vez do ato de retomar o primogênito, acontece a oferta total e pública de Jesus a Deus, o seu Pai. E o texto bíblico, então, nos conta da recepção que a Sagrada Família teve lá no templo com Simeão e com Ana. Simeão era como que um guardião do templo, talvez um profeta. Apesar da idade, ele era aquele que não olhava para trás, não ficava se recordando do passado, mas olhava sempre para frente, com esperança, e ele nos deu esse testemunho. E eu acho que isso fica de exemplo e de ensinamento para todos nós, não é verdade? Da gente não ficar olhando para trás, mas termos sempre grande esperança para vivermos plenamente o nosso momento presente. Também Ana, uma profetisa idosa, louvava a Deus e falava de Jesus a todos. Exemplo para nós também, né? Os dois, movidos pelo Espírito Santo, saúdam Jesus como o Cristo de Deus. E eles não fazem essa saudação em seus próprios nomes, mas o fazem, diria, como que verdadeiros representantes de Israel, do povo que acreditava, do povo que aguardava a chegada do Messias. Simeão, no texto bíblico, como lemos, é descrito como um homem justo, um homem piedoso e que estava à espera da consolação de Israel. E o que é um homem justo, hein? Bem, quando o Evangelho fala de São José, nos diz que José era um homem justo, que é um homem que vive na palavra de Deus e vive da palavra de Deus, vive na vontade do Senhor. Assim a gente pode concluir que Simeão é um homem piedoso, é um homem que vive numa atitude íntima de abertura para Deus, é próximo do Senhor e do templo, vive no encontro com Deus e ele espera a consolação de Israel, ou seja, ele vive voltado para aquele que deveria vir para redimir, para salvar Israel. E se dirigindo então diretamente para Maria, Simeão profetiza que Jesus seria sinal de contradição e que ela teria seu coração transpassado por uma espada de dor. Bem, nós temos também a fuga da Sagrada Família para o Egito. Nós encontramos a narrativa desse acontecimento não no Evangelho de Lucas, mas no Evangelho de São Mateus, no capítulo 2. Mas aqui eu gostaria de abrir um parênteses para lembrar vocês que as Escrituras não são um livro de história, mas sim um livro de salvação. Aliás, se você deseja conhecer melhor a Bíblia, como ela foi escrita, suas características principais, as características de cada um dos seus livros, eu convido vocês a conhecerem o Curso da Palavra, que está disponível aqui no nosso canal. Procure aqui na nossa playlist e você vai encontrar um curso bem bacana sobre a Bíblia. O Curso da Palavra, que foi conduzido pelo nosso amigo, teólogo e especialista em Sagrada Escritura, o Carlinhos Souza. Mas eu chamo a atenção para esse detalhe que as Escrituras não são um livro de história, porque, lendo os Evangelhos, nós podemos perceber que certas datas não estão bem claras, e isso é possível de compreendermos se a gente considerar, por exemplo, as datas em que estes Evangelhos foram escritos.
ou o motivo pelo qual eles foram escritos e a quem eles eram destinados. A infância de Jesus, como vimos, é narrada só em São Lucas e pouco em São Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito entre os anos de 80 e 90 depois de Cristo, e já o Evangelho de Lucas foi escrito entre os anos 70 e 90 depois de Cristo. São textos, portanto, bem distantes dos acontecimentos originais. São Lucas dirige a sua mensagem aos gentios, apresentando um Jesus pobre, um reino de Deus que é destinado também aos pobres. O Evangelho atribuído a Mateus tem como destinatário a comunidade judaica e quer ser o evangelho do reino. E porque tinha como intenção atingir os judeus, o evangelista então apresenta Jesus como o novo Moisés. Isso fica muito claro em alguns episódios. Por exemplo, no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, onde São Mateus compara Jesus com Moisés, que do alto do monte nos apresenta uma nova lei. A fuga para o Egito, meus caros, entra nessa mesma linha e eu vou explicar. O Evangelho conta que Herodes soube do nascimento de Jesus e mandou matar todas as crianças nascidas com até 2 anos. Um anjo, então, alertou José no seu sonho sobre isso, e a Sagrada Família, então, fugiu para o Egito. Essa narrativa faz uma ligação direta com a libertação do povo hebreu do Egito e é um sinal da fundamental experiência da salvação de Israel. Lá no livro do Êxodo, Moisés, orientado por Deus, ele é portador da praga da morte dos primogênitos. Foi a última das 10 pragas e que determinou a fuga do Egito milagrosamente, tendo Moisés à frente do povo libertado. Agora, a fuga de Jesus para o Egito é um novo êxodo com um novo e maior Moisés. O evangelista, então, pode ter desejado mostrar que a história de Israel recomeça de um modo novo com o regresso de Jesus do Egito para a Terra Santa. Portanto, minha gente, aqui temos mais um acontecimento, dentre muitos, que tem um caráter muito mais teológico do que histórico. Então, vamos recapitular a sequência dos acontecimentos que a gente já estudou. Provavelmente a Sagrada Família estava em Belém para o nascimento de Jesus, e de lá eles foram para Jerusalém para a circuncisão, a purificação e a apresentação de Jesus 40 dias após o parto, como mandava a lei. Voltando de Jerusalém, a Sagrada Família talvez tivesse voltado para casa em Nazaré ou ainda voltado para Belém, onde Jesus tinha nascido. Bom, o que nós sabemos é que passados 2 anos, eles estavam sim em Belém, porque foi onde os reis magos os visitaram. A gente pode concluir isso porque os reis magos procuraram Herodes falando do nascimento do Messias, e Herodes então mandou matar todas as crianças de até 2 anos. Ele não teria dado esta ordem se Jesus ainda fosse um recém-nascido, não precisaria matar as crianças de até 2 anos. Concordam comigo? Assim, quando os magos foram visitar a Sagrada Família lá em Belém, Jesus certamente já não estava mais numa manjedoura, mas provavelmente vivia numa casa com a sua família e já teria cerca de 2 anos de idade. Depois da visita dos reis magos, eles foram então alertados por um anjo da perseguição de Herodes e do perigo que eles corriam e fugiram então para o Egito. E não se sabe quanto tempo eles ficaram lá, mas o que sabemos é que eles só voltaram para casa depois que eles souberam da morte de Herodes. Minha gente, vocês podem perceber que a Sagrada Família não teve vida fácil, não é? Considerem ainda
as distâncias entre um lugar e outro, a falta de recursos, a falta de infraestrutura, os perigos das estradas, enfim. Grande sacrifício eles fizeram para fazer e cumprir a vontade de Deus. Bom, já quase encerrando essa nossa aula de hoje, eu gostaria muito de pedir a você que você lesse os parágrafos 529 e também o 530 do Catecismo. E eu também vou pedir que você leia o capítulo 2 do Evangelho de São Mateus. Esses textos vão nos dar uma imagem mais clara a respeito daqueles acontecimentos. E com essas explicações que eu dei hoje, provavelmente vocês vão ter um outro olhar e vão prestar atenção em outros detalhes nesse texto que já, com certeza, é bastante conhecido de vocês. Na nossa próxima aula, nós vamos conversar sobre os mistérios da vida oculta de Jesus. Portanto, não percam a nossa próxima aula. Recebam então vocês todos, meus queridos irmãos, o meu carinhoso e fraterno abraço. E não se esqueçam, se inscrevam, curtam e compartilhem este vídeo. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.